ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa de hoje, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. E começamos falando que o noticiário político nacional ainda repercute hoje a busca e a apreensão feita pela Polícia Federal nas residências do presidenciável Ciro Gomes e na do seu irmão, o senador Cid Gomes, ontem pela manhã em Fortaleza, no município da Serra da Meruoca, em Juazeiro e em outros estados do Brasil. Ciro manifestou-se sobre o fato logo na manhã de ontem, como nós registramos aqui no nosso programa, após receber a visita dos policiais federais em Fortaleza, onde estava no seu apartamento. E, durante o dia, concedeu várias entrevistas aos sites nacionais, condenando a busca e a apreensão, aproveitando para responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro pelo fato, assim como dirigentes da Polícia Federal Nacional e a local. O senador Cid Gomes, por seu turno, deu uma entrevista coletiva no início da noite de ontem e começou dizendo que a manifestação do Ciro sobre o fato tinha sido muito branda e ele, Cid, a classificou como uma molecagem. Relatou o fato e disse que levaram um pouco mais de R$50 mil que estavam na sua residência lá na Serra da Meruoca, assim como telefones e outros aparelhos eletrônicos. Vamos ouvir a primeira manifestação do senador Cid Gomes. Então, hoje, pela manhã, 6 horas da manhã, eu fui acordado com a notícia de que tinham agentes da Polícia Federal na porta do meu apartamento para, enfim, fui acordado para receber a Polícia Federal. Eu li uma notificação que dizia que a polícia tinha um mandato para recolher mídias especificadas, telefones celulares, computadores, iPads, token, né, ou pendrive, acho que nem se usa mais isso hoje em dia. E, enfim, óbvio, adentraram a minha casa e levaram que entenderam, que julgaram necessário. Eu resumiria, estou mais à vontade para fazer isso, porque essa operação também fez uma busca na casa do Ciro. E o Ciro respondeu com muita sobriedade, com uma nota, considero elegante, dada a indignação que ele sentiu, né? Até muito mais do que eu, porque o Ciro não era agente público na época e, enfim, vai ficando claro quais são para mim vão ficando claro quais são as reais intenções desse tipo de iniciativa, que a meu juízo devem recrudescer ao longo dos próximos meses, né? Como o Ciro foi muito sereno, e eu posso, repito, no meu desabafo, ser mais duro. E eu sintetizaria numa palavra o que é que eu considero isso. Uma molecagem. O que fizeram hoje aqui foi uma molecagem, que tem toda uma narrativa. E era isso que eu queria também, de público aqui, expor a vocês. A Polícia Federal é uma instituição ultra respeitada, ultra reconhecida,
tem, ao longo da sua história, prestado relevantes serviços ao país, mas, lamentavelmente, isso tem que ser denunciado, ela está sendo, por sua direção, completamente aparelhada. Bom, essa foi o início das declarações do senador Cid Gomes. Ele demorou um bom tempo diante de jornalistas nas dependências da Assembleia Legislativa no início da noite. Vale ressaltar que a entrevista havia sido marcada para as 18 horas e antes das 18 horas ele já estava lá. Bom, ele falou também que a ação da Polícia Federal havia sido vazada e que um policial federal havia comentado o fato com um deputado federal que o agente policial acreditava fosse adversário dele. Isso foi o que Cid disse na coletiva de ontem à noite. E prosseguiu. E acabou associando o fato com uma ação política para desgastá-lo por ser um conluio entre o capitão presidente e o capitão daqui. Ele não nominou o capitão daqui e não precisava fazê-lo. Ele estava referindo-se ao deputado federal, capitão Wagner. Vamos ouvir outra parte do pronunciamento do senador Cid Gomes. O Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que é um moleque maior, está aparelhando a Polícia Federal, recrutou um quadro medíocre, que nunca ocupou nenhuma função de destaque na Polícia Federal, por falta de mérito e por ser vinculado à família dele. Os filhos são muito entrosados com essa coisa de polícia, né? Recrutou um medíocre para dirigir a Polícia Federal. Isso, para mim, surpreende naturalmente pelo dia, pela hora. Eu cheguei de Brasília de madrugada. Ontem eu tive que voltar presencialmente e cheguei de madrugada, né? Mas eu já sabia, porque eles são falastrões demais, e uma vez encontraram um deputado federal, ou um deputado federal do Ceará, foi ao Ministério da Justiça, porque o negócio é mais em cima também, e disse que ele disse para o deputado federal, achando que o deputado federal era ligado ao Bolsonaro, que teria uma série de operações em curso para pegar, como ele diz, lá, os Ferreira Gomes. Certo? Ontem, se a gente for procurar, e isso é fácil, embora a mensagem tenha sido apagada, um vereador de Fortaleza, ligado ao Bolsonaro, ligado ao capitão que é ligado aqui, ao capitão daqui, que é ligado ao capitão Bolsonaro de lá, disse que hoje ia ter uma bomba, ia acontecer uma bomba. Portanto, sabia previamente de uma operação, né, que eu já falarei a seguir sobre ela. Então, isso é uma molecagem com claros objetivos politiqueiros de desgastar a imagem do Ciro, de desgastar aqui a nossa imagem para que isso possa servir ao interesse nacional do moleque Bolsonaro e ao interesse nacional do seu acécula aqui no estado do Ceará, que todos sabem qual é o capitão que eu me refiro. É o capitão lá e o capitão aqui. Muito bem. O deputado federal, capitão Wagner, óbvio, não sabia dessa manifestação do senador Cid Gomes, que foi à noite, lá, como dissemos, na Assembleia Legislativa. Mas, já em Brasília, lá em Brasília, quando da votação da segunda parte, ou a segunda PEC dos precatórios, o capitão Wagner pediu tempo de liderança do PROS. Ele é o líder do PROS na Câmara dos Deputados
e fez uma manifestação sobre a busca e a apreensão que havia ocorrido na manhã de ontem em Fortaleza. Vamos ouvir o que disse o capitão Wagner no plenário da Câmara dos Deputados. A família Ferreira Gomes hoje foi acordada pela Polícia Federal. Busca e apreensão realizada na casa do presidenciável, eterno presidenciável Ciro Gomes, na casa do ex-governador e atual senador Cid Gomes e na casa do irmão dos dois, Lúcio Ferreira Gomes. Além de todas essas residências visitadas, algumas empresas foram visitadas também, e o que me chama a atenção é que na reforma do Castelão, que custou, repito, muitos milhões de reais, foi pago pela OAS a compra de cimento de uma distribuidora de cimento de Juazeiro do Norte. Anotem esse nome, Aqui Cimentos é o nome da empresa, que se localiza a cerca de 600 quilômetros de Fortaleza. E eu queria saber como é que uma empresa do porte da OAS, que realiza obras em todo o mundo, iria comprar cimento para uma obra da envergadura da reforma do Castelão, que na verdade foi demolido e foi reconstruído, iria comprar cimento a 600 quilômetros de Fortaleza numa distribuidora pequena do município de Juazeiro do Norte. É essa a pergunta que o Judiciário cearense, que o Ministério Público cearense, que os advogados que estão discutindo esse caso estão se fazendo nesse momento. É muito interessante usar o subterfúgio de que a operação se deu por conta de uma perseguição política. Mas eu queria saber se a utilização da Polícia Federal, com a determinação do Judiciário Federal, e o juiz que determinou é conhecido no estado de Ceará como um dos juízes incorruptíveis do Judiciário cearense, um juiz federal extremamente sério, que determinou que a Polícia Federal fizesse busca e apreensão em 14 endereços, 80 policiais federais, não por vontade própria, e sim por determinação de um juiz federal realizar essas buscas no dia de hoje. Muito bem. Essa empresa citada aí pelo deputado federal capitão Wagner surge nesse imbróglio pela primeira vez. Bom, como dissemos ainda no início, esse assunto está sendo repercutido hoje nos jornais impressos e nos sites de quase todos os jornais nacionais. E no jornal O Estado de São Paulo tem um comentário sobre esse fato, outros já acontecidos e o vaticínio de que outros irão acontecer. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. Na matéria do Estadão, diz que a operação realizada pela Polícia Federal contra, entre outros, Ciro Gomes e seu irmão é mais uma daqueles fatos que se tornaram comuns no Brasil desta quadra histórica. O país se acostumou com notícias e imagens que enxovalham reputações e deprimem ainda mais seu ambiente político. Naturalmente, é cedo para qualquer juízo a respeito da responsabilidade dos envolvidos ou da justeza da ação policial, feita com autorização judicial. Todavia, a denúncia é de 2017 e é nesse limiar de ano eleitoral que desponta para a mídia. Coincidência? Impossível não colocar o foco sobre a disputa de 2022. Ciro certamente não será o único candidato envolvido em acontecimentos do tipo. No domingo, o próprio Jair Bolsonaro foi a público recomendar que seja visto e divulgado um vídeo de denúncias que busca envolver Sérgio Moro com os fatos supostamente discutíveis do seu passado de juiz. Em relação ao ex-presidente Lula, a parte já tem passado pelo purgatório e pelo inferno das acusações. Nunca se sabe o quanto mais pode ser levantado dos governos petistas. João Dória, outro candidato
desafeto de Bolsonaro passou pela administração da capital e pelo governo paulista. Dificilmente não haverá por onde instigá-lo. Na vida pública, há o que se prestar contas. Órgãos de controle servem para restringir o espaço e punir malfeitos. Ainda assim, não custa lembrar que, à exceção do incômodo causado por alguns ministros do STF, notadamente Alexandre de Moraes, outros agentes públicos têm se mostrado bem mais condescendentes em relação aos atos do atual presidente. Semana passada, foi a própria PF que encaminhou ao STF pedido de medidas mitigadoras em relação à pressão política exercida pelo Executivo nos inquéritos de fake news e atos antidemocráticos. Antes disso, este Estadão alertava que não encontra precedentes a troca ou afastamento de ao menos 20 delegados de cargo da chefia da PF, no momento em que o bolsonarismo discute aprovar a liberação da caça esportiva no Brasil. A temporada de caça aos candidatos oposicionistas parece já estar aberta. Muito bem. Essa é uma análise de um profissional do jornal O Estado de São Paulo. Agora é o momento de conhecermos as manchetes do nosso blog e dos sites dos principais jornais nacionais. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog no dia de hoje, temos que senadores regulamentam criação e funcionamento de associações de municípios, ontem que foi dia de votação no plenário. Essas associações terão a missão de defender os interesses políticos, econômicos e sociais comuns das cidades. Paulo Guedes afirma que a economia terá desaceleração em 2022. Segundo o ministro, a queda ocorrerá em razão do efeito da alta de juros e do combate à inflação. No entanto, a desaceleração poderá ser contrabalanceada pela elevação nos investimentos já contratados, advindos das privatizações e pelo Auxílio Brasil, o novo programa de renda social que deverá fazer o consumo aumentar. O PDT questiona no Supremo Tribunal Federal a medida provisória que alterou regras do ProUni. Para os autores, a MP viola o princípio da eficiência, porque o governo federal tem sido vítima de inúmeras tentativas de sequestro de dados ou inserção de informações falsas em seus cadastros, com finalidades diversas, dentre as quais o acesso a programas sociais e ações afirmativas. Teve também um projeto que adia para 2024 o rateio de custos para o novo Fundeb. Ele foi aprovado pelo Senado Federal e o texto retorna então para análise na Câmara Federal. O texto adia para 2024 a definição de novos índices para rateio dos recursos do fundo quanto ao valor anual por aluno, entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, além da lista de quais profissionais da rede da educação básica poderão ser beneficiados com esses recursos. Sobre as eleições do ano que vem, partidos poderão escolher a dedo quais urnas eletrônicas serão auditadas durante as eleições. Até então, essa seleção era feita por meio de um sorteio, o critério que será usado apenas se ninguém quiser fazer então esta escolha. E o senador Eduardo Girão reclama da falta de respostas da Procuradoria-Geral da República sobre desvios ocorridos durante a pandemia de Covid-19. O parlamentar disse estranhar o silêncio da PGR, levando-se em conta o tamanho da estrutura organizacional do gabinete do Procurador-Geral.
Agora, com os principais destaques dos jornais nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre os poderes. Jair Bolsonaro tenta ampliar influência em tribunais após emplacar Mendonça no Supremo. O presidente diz que pretende escolher ministros com perfil de seu eleitorado e também de olho nas cadeiras do STJ e do TCU e quer ampliar blindagens em outras cortes. A posse, então, do novo ministro está marcada para ocorrer nesta quinta-feira. Sobre a economia, refis na Câmara Federal, o projeto propõe renegociar 50 bilhões de reais em dívidas de pequenas empresas. A Casa deve votar hoje o projeto que dá desconto de até 90% em multas e juros de 100% nos encargos legais para dívidas de empresas do Simples e MEIs na pandemia. Agora, com os destaques do Globo, temos em principal manchete sobre a declaração de Paulo Guedes, que eu já havia destacado no nosso blog, é que um dia após críticas do ministro da Economia, o Fundo Monetário Internacional anuncia que vai fechar o escritório no Brasil. O ministro afirmou ontem em São Paulo que a instituição não precisaria fazer mais previsões sobre o Brasil e ainda declarou que eles preferem ficar aqui por gostar do futebol, da feijoada e da conversa boa. Também temos em destaque uma coluna de Lauro Jardim sobre o Tribunal de Contas da União, a decisão no plenário do Senado, porque Flávio Bolsonaro trabalhou pela vitória de Anastasia, retirando então votos de Fernando Bezerra. Sobre André Mendonça, terrivelmente evangélico, o ministro chega ao STF com culto de posse e Bolsonaro testado para a Covid-19. Com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos sobre as eleições de 2022. Aliados ampliam pressão para Ciro Gomes desistir de candidatura após a ação ocorrida ontem da Polícia Federal. Integrantes do PDT preferem priorizar eleição de deputados e falam até em federação com o PT. E após ataque hacker, o Conect SUS, aplicativo do Ministério da Saúde, está há 7 dias sem emitir comprovantes de vacinação da Covid e prejudicando todo esse trâmite aqui no país. Muito bem. Finalmente, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, deixou o PSDB. O comunicado oficial foi feito por ele próprio depois de encaminhar a carta pedindo a desfiliação do partido. O Geraldo Alckmin é sempre uma incógnita desde há alguns meses sobre sua saída e para onde iria e para quê. Continua, ele saiu, mas não disse para onde vai. Os comentários da política nacional é que ele poderá ir tanto para o Solidariedade quanto para o PSB para ser candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula. Não sendo possível isso, ele iria então para o PSD para ser candidato a governador de São Paulo mais uma vez. Isso mostra bem como são respeitados os nossos partidos políticos. O ex-governador apresenta 2 opções no caso de ser candidato a vice de Lula e uma outra opção envolvendo o terceiro partido para ser candidato a governador. Esta aliança com o PT não está definida ainda. O PT, segundo o Noticiário Nacional, vai fazer uma pesquisa para saber se vale a pena ter Alckmin como candidato a vice na chapa de Lula, se ele levará ou não os votos que aparenta ter no estado de São Paulo. Muito bem, a Assembleia Legislativa cearense está fazendo sessão agora, mas, como nós já falamos ontem, ela não encerrará
suas atividades do ano corrente. Esta semana, o próprio orçamento do Estado, que é a última matéria a ser votada, ainda está em discussão na Comissão de Orçamento do Poder Legislativo. O governador, ainda ontem, mandou para o Legislativo Estadual, pedindo regime de urgência urgentíssima algumas matérias de interesse do Poder Executivo, uma delas, uma proposta de emenda à Constituição. Aliás, mais uma emenda à Constituição. A Constituição, o cearense e a nacional parecem colcha de retalhos, de tanto emendas que já aprovaram e as outras que ainda estão em discussão. Assim, o Legislativo Estadual pode encerrar as suas atividades somente na próxima semana. Hoje, como já foi dito aqui pela Letícia nos destaques do Noticiário Nacional, será então a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, depois de praticamente 6 meses de discussões sobre a aprovação ou não do seu nome no Senado. O presidente Bolsonaro vai estar na solenidade, que será rápida. Bolsonaro mandou ontem para o Supremo Tribunal Federal o resultado de um teste que ele fez no dia anterior sobre Covid e diz que está bem, sem a doença. O exame ele fez no Departamento Médico da Presidência da República e era fundamental para que ele pudesse entrar no Supremo Tribunal Federal, que tem uma decisão de só poder adentrar a sede da Corte Suprema Nacional quem comprovar estar devidamente vacinado ou com exame recente de Covid. Como dissemos, será uma solenidade rápida, mas o pronunciamento do novo ministro André Mendonça é aguardado com grande expectativa, não apenas no meio jurídico, mas também no meio político, em razão de ele ser considerado pelo presidente Bolsonaro e ter aceito esta determinação, essa designação feita do presidente de que ele é um homem, e agora o ministro também é homem, terrivelmente evangélico. Com esta informação, nós dizemos também que a Câmara Municipal está fazendo agora uma sessão que será muito movimentada, porque trata da votação de uma taxa do lixo que quer ser instituída em Fortaleza pelo prefeito José Sarto. Agradecemos a audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense, internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã com a proteção de Deus. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa desta quinta-feira. E vocês podem acompanhar mais notícias do nosso site, que são atualizadas diariamente, apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!